Porto bucólico de há uns séculos atrás já não mora aqui. O campo 24 de agosto, que já teve a designação de Arca d'Água de Mijavelhas, é hoje uma estação de metro que movimenta diariamente milhares de pessoas. Saiba tudo já a seguir neste que é mais um dos programas sobre as freguesias da cidade, produzido pela Câmara Municipal do Porto. A ligação humana em tudo é essencial. E mais do que isso, diz-me a minha vida que o melhor que a vida tem são as pessoas. A freguesia de Bonfim é uma freguesia relativamente recente na história urbana e administrativa da cidade do Porto. 173 anos. Pode parecer muito tempo, mas na verdade, comparado com outras freguesias da cidade, é uma freguesia relativamente recente. Então é uma freguesia que foi, digamos, definida no século XIX e é definida precisamente porque a cidade se expandia muito para lá da sua muralha gótica, portanto a muralha do século XIV, e ao longo dessa expansão há uma freguesia exterior, que é a freguesia de Santo Ildefonso, que começa a ter uma dimensão extraordinária. E este crescimento que está a acontecer e que vai dar origem à criação da freguesia de Bonfim, com parte de Santo Ildefonso, parte um bocadinho pequeno da freguesia da Sé e também uma parte que pertencia à Campanhã, digamos, marca por um lado esta alteração administrativa e por outro lado um processo de transformação intenso que vai decorrer daqui para a frente. A partir de meados do século XIX a transformação é extraordinária. É extraordinária porque a cidade está a crescer a um ritmo muitíssimo acelerado, cresce demograficamente e, portanto, por consequência, cresce em construção. Portanto, a cidade começa a ter muito mais casas, muito mais ruas, começa-se a complexificar, o seu perímetro alarga muitíssimo. O Bonfim, já na década de 50 do século XIX, portanto, de certa maneira até muito pioneiramente, já é a freguesia que tem maior número de unidades fabris e que tem o maior número de operários. Portanto, certo, por todo lado cresceu, mas cresceu mais no Bonfim. Aliás, o Bonfim é a freguesia que mais irá crescer na segunda metade do século XIX, no Porto. Uma freguesia que tem esta característica muito curiosa, que é o facto de ela ser composta há 100 anos atrás por muita gente que não era da cidade do Porto, que era deste norte alargado, não é? Essencialmente do Douro, mas um pouco por todo o norte. Isto tem naturais consequências até nas vivências, quer dizer, nas tradições, na forma de estar, nas culturas, naquilo que estas pessoas trazem da sua origem, que muitas vezes têm alguma diversidade, e eu penso que isso ajuda a dar um certo caráter à cidade, sobretudo à freguesia de Bonfim, diferente. Arca d'Água de Mijavelhas, um dos mais antigos reservatórios de água que abastecia a parte mais antiga e nobre do velho burgo do Porto. Uma história encoberta pelas transformações das épocas, não fosse a construção do metro ligeiro da área metropolitana do Porto que trouxe à superfície a velha história deste local. Durante as escavações, verificou-se a existência de minas na área abrangida pela estação. 3 galerias em pedra e arcos em abóbada da Arca d'Água. Referenciada por um brasão, com armas reais gravado no frontispício de uma das paredes. Modernidade que recupera a memória, convive em equilíbrio no presente e sustenta um futuro. A freguesia de Bonfim tem à partida, nesta nova reestruturação, duas vantagens que eu noto e que naturalmente me são favoráveis na minha ação aqui. Desde logo a circunstância de não fazer parte de uma união e, portanto, manter, quer territorialmente, quer em termos da sua organização genérica, aquilo que era anteriormente a sua função.
a gestão anterior proporcionou condições de natureza financeira e de gestão que permitem que esta não seja uma das juntas com grandes dificuldades em termos da sua gestão. Nós temos uma zona da freguesia, digamos, a zona norte da freguesia, com, digamos, um enquadramento quer urbanístico, quer em termos do tipo de pessoas que lá vivem, completamente diferente da zona sul da freguesia. Muito mais carenciada, muito mais dependente de variadíssimos aspectos, com questões urbanísticas difíceis, com questões de habitação muito complicadas, que faz com que, sem que exista nenhum favoritismo e não podia existir nenhuma desatenção relativamente à Zona Norte, naturalmente, obriga-nos a ter preocupações acrescidas na Zona Sul da freguesia, e é isso que nós temos estado, naturalmente, a procurar gerir. Encaramos na perspectiva de resolver, ou tentar resolver, e pelo menos minimizar os problemas existentes, mas também e sobretudo procurando criar condições para alterar as razões que conduzem às situações de dificuldade. Criar programas que procurem requalificar a própria vida das pessoas, organizando-as e ajudando-as a organizar-se de uma forma diferente. Isso não é evidentemente visível a curto prazo, mas nós apostamos nisso também como uma medida que poderá vir a melhorar o nível de vida de muitas pessoas. Nos finais do século XIX foi concebido para a habitação familiar. Acolheu freiras espanholas durante a Guerra Civil em Espanha. Em 1941 foi adquirido pelo Estado e depois do 25 de Abril entregue aos militares e transformado num espaço museológico que iria ser inaugurado mais tarde, a 21 de março de 1980. A coleção de miniaturas da evolução do soldado conta as mudanças em tempo de guerra, desde a antiguidade até à contemporaneidade. A evolução das armas brancas, coleções de armas de fogo e armamento ligeiro, equipamentos, uniformes e artilharia pesada desde o século XVI a meados do século XX. Um terço da população tem mais de 65 anos. E pior do que isso, uma grande parte dessa população vive em condições de solidão complicadas. E, portanto, os nossos serviços sociais prestam uma atenção muito grande a isso, quer na sinalização, quer posteriormente no acompanhamento, porque se entende que é a única forma de podermos também dar alguma dignidade a essas questões. Nós valorizamos a educação, e ela é necessária, e é evidente que sim, mas a formação, nomeadamente a formação cívica, a formação humana, é essencial. E, portanto, tudo o que nós possamos fazer no sentido de colaborar em todos os aspectos que têm a ver, por um lado, com a educação e, por outro lado, simultaneamente, com a formação, procuraremos fazê-lo. Tem sido uma dinâmica do grupo do Porto do nosso partido, do Dr. Rui Moreira, a ligação e o estabelecimento de rede entre os diferentes organismos e as pessoas. Aquilo que a Junta tem procurado apoio no lado da Câmara tem normalmente conseguido uma resposta relativamente rápida. E, portanto, Câmara, Junta, instituições, associações, moradores. Os moradores só ganham com esta ligação feita simultaneamente e em conjugação. Eu acho que também esta postura do Presidente Junta e a sua ligação muito próxima com os seus habitantes dá condições para nós, mesmo nós, do ponto de vista pessoal, enriquecermos
e tornarmos-nos diferentes, percebendo melhor o que é efetivamente a vida de muita gente e procurando fazer tudo o que está ao nosso alcance para naturalmente minimizar aquilo que são as dificuldades de alguns e tentar também proporcionar condições de dignidade a todas as pessoas. Aqui é onde toda a história é guardada, desde os manuscritos da Idade Média até aos dias de hoje. São várias as raridades aqui encontradas. Não fosse esta a segunda maior biblioteca de Portugal. Ainda não sabe onde estamos? Ora, encontramos-nos precisamente no repositório da Biblioteca Pública Municipal do Porto, com um acervo patrimonial que conta atualmente com mais de 1,5 milhão de documentos impressos. Os fundos especiais, desde manuscritos, impressos raros, cartografia, iconografia, coleções bibliográficas, espólios literários de comparável valor patrimonial, levam a que seja procurada por numerosos investigadores nacionais e estrangeiros. A coleção de painéis de azulejos do século XV ao XVIII, proveniente de conventos e mosteiros da cidade e região, também fazem parte do espólio da Real Biblioteca Pública da cidade do Porto, de arquitetura religiosa e origem oitocentista, fundada em 1833 por Dom Pedro IV. Em 1842, ocupa as atuais instalações que antes seriam do antigo convento de Santo António da cidade. Uma memória do mundo para o mundo. Testemunhos físicos da história não só de uma cidade, não só de uma região, mas de um país. Mais uma vez foram desvendadas histórias subterrâneas e à linha do horizonte do Porto. Será que ainda mais para dizer? Espero. Até ao próximo programa.